Segundo exercício. Então, a gente tem aqui, sendo os valores de A igual a 2 e B igual a 3 negativo, o valor da expressão algébrica 2 vezes A mais B menos AB é. Então, 2 vezes A mais B, eu vou reescrever ela aqui, ó. 2 vezes A mais B menos AB. Bom, pessoal, se eu não tivesse os valores dessas letras, nós faríamos aqui a propriedade distributiva, mas não é necessário. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai alterar. Eu sei que A vale 2 e eu sei que B vale 3 negativo. Então, nós sabemos isso daí. O que a gente vai fazer? A gente vai alterar aqui, então, na expressão algébrica, tá? Então, vai ficar 2 vezes, abre parênteses. Aliás, aqui eu vou colocar um colchete, porque já vou mostrar para vocês. Agora, A, nós vimos que vale 2, está falando ali no exercício. Sendo os valores de A 2, então eu vou pôr aqui 2, mudando a corzinha, mais. Agora, B, o valor de B não é 3 negativo? Como eu vou trocar uma letra B por duas coisas, um sinal junto com uma letra, eu vou colocar entre parênteses para indicar que é a mesma coisinha que eu estou fazendo. Então, o B é menos 3. E aí está o motivo de eu ter colocado o colchete ao invés do parênteses, tá? Eu não posso colocar parênteses e parênteses. A gente até usa, mas porque a gente é teimoso. O correto é usar o colchete fora do parênteses, tá? Menos. Agora, AB, o que é AB? Quando a gente tem dois símbolos, um ao lado do outro, sem um sinal entre eles, desde que não seja um número, né? Esses símbolos eles estão aplicando a propriedade da multiplicação. Um está fazendo vezes o outro, um está multiplicando o outro. Então, eu tenho ali de novo o A, que vale 2, vezes o B, que vale 3 negativo. E, novamente, então, eu tenho que colocar entre parênteses, porque eu estou trocando uma coisinha, né, uma letra B, por duas coisinhas. Um sinal e um número. Deixa eu ver aqui que travou. Maybe later. Olha lá. Beleza? Então, feita aí. Agora eu vou desenvolver a minha conta. Bom, pessoal, acontece que eu tenho alguns impedimentos para eu conseguir resolver isso daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar tirando esses impedimentos. Então, tudo que eu não for utilizar nesse momento, eu vou copiar. Então, esse 2 vezes eu vou copiar. Eu vou manter o colchete aqui. Esse 2 não está me impedindo a nada, eu vou copiar. Agora, chegou aqui, o que acontece? Deixa eu colocar de rosinha. Eu tenho aqui um impedimento, eu tenho aqui uma operação de adição com um sinal negativo. E somar um valor negativo é a mesma coisa que subtrair esse valor. Então, ao invés de somar um valor negativo, eu vou subtrair o valor 3. Opa. Tudo bem? E aqui, como é um produto entre dois números, e na frente do número 2 tem um sinal de menos, apesar do número 2 ser um número positivo, eu estou subtraindo. Então, eu vou fazer aqui passo a passo, tá? Eu estou subtraindo o produto do número 2, que é positivo, com o número 3 negativo. Todas as vezes que a gente faz multiplicação entre sinais diferentes, a gente mantém o sinal de menos. Então, quando eu multiplicar 2 positivo por 3 negativo, vai ficar menos 6. Então, eu tenho que separar aqui, ó, por vou por outra cor. Eu tenho que separar esses dois sinais de menos aqui por um parênteses. E daí aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali no meio do 2 e do 3. Então, aqui, subtrair um sinal negativo, aliás, não é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Aqui, dentro do colchete, eu estava somando um número negativo. Agora, aqui nesse ponto, eu estou subtraindo alguma coisa. E subtrair alguma coisa é a mesma coisa que somar o oposto daquilo. Então, menos com menos vai virar
mais. Tá? A gente simplesmente fala menos com menos mais com mais, mais com menos, menos. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Então, aqui, esse 2, aqui, ó, eu vou copiar ainda, não vou usar ele. Agora, eu vou fazer esta operação. Se eu tenho R$2, mas eu gasto R$3, o que vai acontecer? Eu não tenho o suficiente, então eu vou ficar devendo, eu vou comprar fiado. E quanto que eu vou ficar devendo? R$1. Mesmo esquema daqui da onde eu coloquei o parênteses em laranjadinho. Eu não posso ter dois sinais, um ao lado do outro. Eu tenho que separar eles, então eu coloco um parênteses aqui. Agora, como eu já fiz a operação aqui do menos com menos, né? Eu vou copiar o 6. Eu tenho agora uma multiplicação e eu tenho uma adição. Pela regra, eu resolvo primeiro a multiplicação. Não é porque é o que está aparecendo aí na sequência, tá? É porque a multiplicação tem prioridade. Então, eu vou fazer esta multiplicação e vou copiar este mais 6, porque eu não vou usar ele ainda. Agora, quando eu multiplico sinais diferentes, o resultado é negativo. E 2 vezes 1, 2. Agora, se eu devo 2 e eu tenho R$6, eu vou lá, pago os 2 que eu estava devendo e me sobra R$4. Tudo bem? Então, essa alternativa era a primeira. Beleza? Vou parar e iniciar novamente. Beijo!